Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma recente e importante condenação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que pode resultar no pagamento de uma indenização de R$ 8.000 para você, aposentado ou pensionista, que se encontra numa situação específica e, infelizmente, muito comum. Nós vamos detalhar os fundamentos dessa decisão judicial, explicar o passo a passo exato para que você possa verificar se tem direito a essa compensação financeira e, mais importante, como agir para buscar essa reparação. A informação mais impactante que você precisa saber desde já é que a Justiça está reconhecendo a negligência do INSS na proteção dos seus dados e benefícios, o que significa que a responsabilidade pela falha não é apenas do banco ou da financeira que cometeu o ato ilícito, mas também do próprio órgão previdenciário. Isso fortalece imensamente a sua posição ao exigir seus direitos. Se ao longo da nossa conversa você se identificar com os cenários que vamos descrever, ou se surgir qualquer tipo de dúvida, por favor, utilize o campo de comentários abaixo para compartilhar sua história ou fazer sua pergunta. Nós nos esforçamos para ler e responder a todos, pois entendemos que a troca de experiências é fundamental para que todos possam se proteger. A notícia central que nos traz aqui hoje é uma decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, conhecido como TRF6. Nesse caso, a Justiça Federal não apenas reconheceu o erro, mas também condenou o INSS de forma solidária com uma instituição financeira a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 8.000 a uma aposentada. O motivo foi a realização de descontos indevidos em seu benefício, referentes a empréstimos consignados que ela jamais solicitou ou autorizou. É fundamental que você entenda o que significa a expressão condenação solidária. Na prática, isso quer dizer que tanto o INSS quanto o banco são considerados igualmente responsáveis pelo prejuízo causado. Para a vítima, essa é uma excelente notícia, pois ela pode exigir o pagamento integral da indenização de qualquer uma das partes, seja do banco, que efetuou o empréstimo fraudulento, seja do INSS, que permitiu que o desconto ocorresse em sua folha de pagamento. Aquele que pagar a dívida poderá, posteriormente, cobrar a parte do outro responsável, mas isso é uma questão que não afeta o direito do segurado de receber sua compensação de forma mais rápida e direta. A base para essa condenação é o conceito de negligência. Os juízes entenderam que o INSS, ao permitir que valores sejam descontados do benefício previdenciário sem uma verificação rigorosa e infalível de que o segurado de fato autorizou aquela operação, está falhando em seu dever de proteger o beneficiário. O benefício, seja uma aposentadoria ou uma pensão, tem natureza alimentar, ou seja, é a verba destinada à subsistência, ao pagamento de contas essenciais como aluguel, alimentação e remédios. Qualquer desconto indevido, por menor que seja, afeta diretamente a dignidade e a sobrevivência de uma pessoa, especialmente de idosos e pessoas com deficiência, que representam a maioria dos beneficiários. Por essa razão, a Justiça considerou que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados por essa falha de segurança configuram um dano moral que precisa ser indenizado. O valor de R$ 8.000 foi estipulado como uma forma de compensar a aposentada pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, servir como uma punição para que tanto o INSS quanto as instituições financeiras aprimorem seus sistemas de segurança, para evitar que novas fraudes aconteçam. Essa decisão judicial abre um precedente importantíssimo. Ela sinaliza que o INSS não pode simplesmente se isentar da responsabilidade, julgando a culpa exclusivamente para os bancos que concedem os empréstimos. O Instituto é o gestor da folha de pagamento dos benefícios e, como tal, tem o dever de garantir que apenas os descontos legítimos e devidamente autorizados sejam processados. Essa falha é recorrente na segurança dos dados dos segurados
é a porta de entrada não apenas para empréstimos fraudulentos, mas também para outro problema grave que tem afetado milhares de aposentados e pensionistas: os descontos de mensalidades de associações e sindicatos não autorizadas. Muitas vezes, o beneficiário percebe um pequeno valor sendo subtraído de seu pagamento mensal, com uma sigla desconhecida, e por não saber do que se trata, acaba não tomando nenhuma providência. Esses pequenos valores, somados ao longo de meses e anos e multiplicados por milhões de beneficiários, representam uma fortuna retirada indevidamente do bolso de quem mais precisa. Então a pergunta fundamental é: como você pode saber se está sendo vítima de uma situação semelhante e se pode ter direito a essa indenização? O primeiro passo é se tornar um investigador do seu próprio benefício. Você precisa analisar minuciosamente o seu extrato de pagamento, também conhecido como histórico de créditos ou simplesmente RISCOM. Esse documento é a radiografia completa do seu benefício. Para acessá-lo, a forma mais prática é através do aplicativo ou site Meu INSS. Ao entrar com sua conta GovBR, procure pela opção Extrato de Pagamento. Selecione o período que deseja consultar e o sistema irá gerar um documento detalhado. Nesse extrato, você encontrará diversas colunas. A mais importante para essa verificação é a que descreve os lançamentos. Ali estarão listados o valor bruto do seu benefício e, logo abaixo, todos os descontos aplicados um por um. Fique atento a rubricas com nomes como Empréstimo Consignado, RMC, que significa Reserva de Margem Consignável, ou RCC, que é a Reserva de Cartão Consignado. Se você não reconhece a contratação de algum desses empréstimos ou cartões, esse é um sinal de alerta máximo. Além disso, procure por descontos com nome de associações, confederações ou sindicatos que você não se recorda de ter se filiado. Os códigos numéricos ao lado dessas descrições também podem ajudar na identificação. Por exemplo, descontos de associações costumam aparecer sob códigos como 248 ou 257. Ao identificar um desconto suspeito, seja de um empréstimo ou de uma mensalidade associativa, o próximo passo é agir. Não se desespere. O primeiro caminho é tentar resolver a questão administrativamente. Se for um empréstimo, entre em contato com a instituição financeira cujo nome aparece no extrato. Peça uma cópia do contrato e questione a origem daquela dívida. Se for uma mensalidade de associação, o procedimento é semelhante. Contate a entidade e exija o cancelamento imediato e a devolução dos valores. É crucial que você anote todos os números de protocolo, datas, horários e nomes dos atendentes com quem conversou. Essa documentação será fundamental caso você precise levar o caso para a justiça. Paralelamente, você deve registrar uma reclamação formal no próprio INSS. Isso pode ser feito pelo telefone, no número 135 ou pelo próprio aplicativo Meu INSS, onde existe um serviço específico para solicitar o bloqueio de descontos de mensalidades associativas. Ao fazer isso, você não apenas tenta resolver o seu problema, mas também informa oficialmente ao INSS sobre a irregularidade, o que fortalece o argumento de negligência por parte do órgão. Outra ferramenta poderosa à sua disposição é a plataforma consumidor.gov.br, um serviço público e gratuito onde você pode registrar uma reclamação formal contra o banco ou a associação. As empresas cadastradas na plataforma têm um prazo para responder e apresentar uma solução. E o índice de resolução de problemas por esse meio é bastante alto. Agora, vamos falar sobre a situação em que as tentativas administrativas não funcionam. Se o banco insiste na validade de um contrato que você não assinou, ou se a associação se recusa a devolver o dinheiro descontado, é hora de buscar o Poder Judiciário. E é aqui que a decisão do TRF6 se torna um trunfo para você. Para casos cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos, você pode recorrer ao Juizado Especial Federal, conhecido como JEF. Uma das grandes vantagens do JEF é que para essas causas não é obrigatória a contratação de um advogado.
e não há custos processuais iniciais, o que torna o acesso à justiça mais democrático e acessível. No juizado, você poderá pedir duas coisas. Primeiro, a declaração de inexistência da dívida, com a consequente devolução em dobro de todos os valores que foram descontados indevidamente, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Segundo, e com base no precedente que estamos discutindo, você poderá pedir uma indenização por danos morais, argumentando que a falha de segurança do INSS e a ação da instituição financeira causaram a você transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Você pode e deve citar a decisão do TRF6 como jurisprudência, ou seja, como um exemplo de como a justiça tem decidido em casos semelhantes ao seu. É importante entender a lógica por trás da responsabilidade do INSS. O Instituto, nos últimos anos, tem implementado uma série de medidas de segurança, como a necessidade de o beneficiário desbloquear o benefício para a contratação de novos empréstimos consignados. Quando um benefício é concedido, ele nasce bloqueado para empréstimos, e o segurado precisa esperar um prazo de 90 dias para poder solicitar o desbloqueio. Esse desbloqueio, por sua vez, exige um nível de segurança elevado na conta gov.br, o nível prata ou ouro, que requer validação biométrica facial ou certificação digital. Além disso, o INSS tem anunciado que passará a exigir a biometria para a conclusão de todos os contratos de consignado. Essas medidas, embora possam parecer burocráticas, são uma resposta direta ao número alarmante de fraudes. Contudo, o fato de o INSS estar implementando essas novas travas de segurança agora é, ironicamente, um reconhecimento de que seu sistema anterior era falho e vulnerável. Portanto, se você foi vítima de uma fraude ocorrida antes da implementação de todas essas barreiras, o argumento de que o sistema do INSS era negligente se torna ainda mais forte. A responsabilidade do órgão é proteger o seu benefício. Se ele não o fez de forma eficaz, deve ser responsabilizado por isso. Vamos aprofundar um pouco mais a questão dos danos. Existem dois tipos de danos que você pode ter sofrido: o dano material e o dano moral. O dano material é o mais fácil de calcular. É a soma de todo o dinheiro que foi retirado do seu benefício sem a sua permissão. A lei, em muitos casos, determina que esse valor deve ser devolvido em dobro, como uma forma de punir a empresa que cometeu o erro. Já o dano moral é mais subjetivo. Ele se refere ao sofrimento, à preocupação, ao tempo perdido tentando resolver o problema. A humilhação de ter seu nome negativado por uma dívida que não é sua, ou ao desespero de não ter dinheiro para comprar comida ou um remédio porque seu benefício foi reduzido por uma fraude. É para compensar todo esse abalo psicológico que a Justiça determina o pagamento de uma indenização por dano moral. O valor de R$ 8.000 fixado na decisão do TRF6 serve como um parâmetro, mas cada caso é um caso, e o juiz pode determinar um valor maior ou menor, dependendo da gravidade da situação. Para se proteger ativamente contra essas fraudes, algumas atitudes são indispensáveis. A primeira e mais importante é jamais compartilhar sua senha do portal Meu INSS ou do gov.br com ninguém. Desconfie de qualquer pessoa que ligue ou mande mensagem oferecendo ajuda para resolver problemas no INSS e peça suas informações pessoais. Funcionários do INSS não entram em contato dessa forma. Em segundo lugar, crie o hábito de verificar seu extrato de pagamento todos os meses, assim que o benefício for depositado. Quanto mais rápido você identificar um desconto indevido, mais fácil será para resolver o problema e reaver seu dinheiro. Terceiro, se não tem a intenção de contratar empréstimos, mantenha seu benefício bloqueado para essa modalidade de crédito. Você pode fazer o bloqueio e o desbloqueio a qualquer momento pelo aplicativo Meu INSS. Essa é uma camada extra de proteção que dificulta a ação dos fraudadores. Por fim, ao contratar um empréstimo consignado de forma legítima, leia atentamente todo o contrato, não assine nada em branco e exija uma cópia de toda a documentação.
A informação é, sem dúvida, a sua maior arma na defesa dos seus direitos. Em resumo, a condenação do INSS a pagar uma indenização de R$ 8.000 é uma vitória significativa para todos os aposentados e pensionistas. Ela reforça que a responsabilidade pela segurança dos benefícios é compartilhada e que a negligência do órgão público gera, sim, o dever de indenizar. Se você suspeita que está sendo lesado, não hesite. Siga os passos que detalhamos. Investigue seu extrato de pagamento, conteste os descontos indevidos administrativamente através do INSS, do consumidor.gov.br e diretamente com as instituições. E se não obtiver sucesso, busque seus direitos no Juizado Especial Federal. A Justiça está cada vez mais atenta a essas práticas abusivas. E conhecer o caminho para exigir seus direitos é o que fará a diferença entre continuar sendo uma vítima e obter a reparação que você merece. O seu benefício é fruto de uma vida inteira de trabalho e contribuição, e é seu direito recebê-lo de forma integral e segura.